pessoal vai chegando, né, desejando boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai fazer o nosso segundo encontro do nosso mini curso online sobre Introdução à História do Direito a partir da obra do professor Paulo Grossi, hoje com a obra A Ordem Jurídica Medieval, que espero tenham encontrado, tenham lido, tenha sido de interesse, tá? E hoje a gente vai poder discutir alguns detalhes. Como nós programamos na semana passada, a ideia é que a live hoje dure no máximo 1 hora, até para que eventualmente dessa vez a gente consiga salvá-la também no Instagram. Lembrando que nós estamos aqui ao vivo no Instagram e também na minha página do Facebook, tá? Com mais ou menos, prevejo eu, uns 40 minutos de fala e depois, quem sabe, a gente consiga responder algumas das perguntas que vocês tragam ao vivo, né? Então é um pouquinho essa a ideia, a gente também tem um momento de interação ao final, né? Alguns recadinhos antes de nós começarmos, né? Muita gente tem me perguntado acerca da certificação enquanto curso de extensão. Como eu havia falado, né, a certificação enquanto curso de extensão ela é facultativa, é para quem tem interesse, eventualmente necessidade, numa certificação de uma atividade desse tipo, ou que quer fazer com que essa experiência que a gente está vivenciando agora, nesses últimos momentos aí, seja significativa. Então, nós criamos essa possibilidade. Hoje é o último dia para poder fazer a inscrição. Por quê? Porque, dadas as regras da UFSC, que é a instituição que vai nos certificar, os alunos precisam ter 75% de presença. Como temos 4 encontros e o primeiro já passou, a partir da semana que vem a gente teria apenas 50%. Então, hoje é o último dia de inscrição, lá no site inscrições.ufsc.br. Se vocês procurarem Paulo Grossi, já aparece. Se não, tem o link ali também nos posts anteriores de Facebook e Instagram. Então, as inscrições vão até o final da live de hoje. Então, por favor, quem tiver interesse, entra lá, faz a inscrição. Um segundo requisito, para além da presença, que a gente vai estar verificando com quem participou da live e tal, é uma atividade que eu coloquei como uma resenha, inclusive fiz uma publicação ontem com materiais sobre como preparar uma resenha e tal, eventualmente onde encontrar os livros nesse momento de quarentena. Então é importante dar uma olhadinha lá. Então, o que a gente tem? Uma resenha, ou seja, um comentário crítico à obra, para daqui a uns 15 dias após o final do curso. Então, o curso, a última live está prevista para o dia 14 de abril. Então, lá para o dia 30 de abril, vocês teriam que, para quem pediu a certificação, entregar para que depois eu possa emitir os certificados. E os livros, lembrando, né, estão lá no site Scribd, que é uma plataforma de compartilhamento de materiais bastante interessante. Recomendo que vocês façam, né, a inscrição, não precisa pagar, em que pese eles ofertarem esse serviço a pagamento, basta que vocês compartilhem materiais em troca. Se vocês fazem a troca dos materiais, não precisa pagar nada, basta estar lá. Então é isso, agora que a gente já tem bastante gente entrando, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, eu acho que a gente já pode começar. Onde tem que enviar a resenha? Né? Não se preocupem, né? A gente vai passar aqui o contato, provavelmente pelo Facebook e pelo Instagram mesmo, tá? Para evitar maiores dificuldades. Então, a gente dá uma olhadinha nisso. Se tiver dificuldade de mandar os arquivos em PDF por ali na página de comentários, a gente passa um e-mail ou alguma coisa desse tipo. Não tem problema, tá? Não se preocupem com isso. O principal é o curso livre, a possibilidade que nós temos aqui de participar, de compartilhar e de conversar. Muito bem, tá? Então agora a gente começa. Hoje nós vamos falar desse livrinho aqui. Opa, a capa é diferente da de vocês, sim. Essa aqui é a versão original italiana, Ordem Jurídica Medieval do professor Grossi, tá? Uma obra de bastante densidade, para quem teve acesso até a obra em português, né? Ela também tem bastante densidade. A minha obra em português ficou lá na UFSC, né? Então, não importando a tradução original, quem teve acesso, a gente vai trabalhar igualmente, né? Então, é isso aí. O que a gente tem para conversar desse livro hoje? Qual foi a minha ideia de organizar a discussão acerca desse livro? Fazer um comentário à primeira parte do livro, né, que eu acho que é importante. Ela discute algumas questões mais gerais, ela discute inclusive algumas questões que nós discutimos na semana passada, né? Então eu acho que isso me parece ser bastante interessante também. E depois a gente vai fazer
uma passagem com, né, tentando trazer algumas ideias mais gerais que a obra traz a partir do devido histórico, das inclusive divisões que o livro parte, né, com uma nova leitura do que tradicionalmente a história chama de Alta e Baixa Idade Média e olhando as características do direito nesses períodos. Quais são as continuidades, eventualmente, quais são as rupturas que a gente tem ali. Então, esse é um pouco o nosso programa. Né? E, para começar, talvez seja interessante falar da seguinte questão. Essa provavelmente, não sei se é a obra principal do professor Paulo Grossi, mas com certeza é a mais famosa. O que eu quero dizer com isso? É uma obra muito polêmica. Essa obra foi lançada aí há 1995, então a gente tem aí já alguns seus bons 22 décadas, né, dessa publicação, e é uma publicação que ainda chama bastante atenção, que ainda traz, né, muitas questões para a história do direito. E algumas delas, inclusive, a gente vai poder debater rapidamente algumas críticas dessas que são colocadas, partem justamente da escolha do autor. Por quê? Isso não é um manual de história do direito. Tá? O Manual de História do Direito do professor Grossi chama-se A Europa e o Direito, que a gente não tem tradução em português, mas tem tradução para várias línguas, para o espanhol, para o italiano, para o francês, para o inglês, para o alemão e por aí vai. Essa é uma obra específica, monográfica, sobre a Idade Média, e que não deseja fazer necessariamente um panorama, ainda como nós vamos ver depois, num segundo momento, traz algumas informações panorâmicas importantes. Mas a preocupação principal do autor é tentar entender qual a estrutura e qual a mentalidade acerca do direito durante a Idade Média. E, nesse sentido, essa obra já traz uma primeira novidade importante, que é uma concepção unitária acerca da Idade Média, ou seja, sem fazer, né, grandíssimas distinções entre Alta e Baixa Idade Média, mas, ao contrário, buscando ver o que há de comum, ver o que converge, quais são essas características que trazem uma determinada mentalidade do homem medieval e, por consequência, do direito medieval. Tá? E justamente nesse sentido ele vai colocar que para um historiador do direito, já mais versado, etc., talvez seja uma obra menos interessante. Por quê? Porque ele não vai trazer detalhes, datas e excessos de fontes, documentos e por aí vai. Mas ele vai justamente tentar verificar quais são os traços essenciais do direito nesse período. Aquilo que ele vai chamar de fisiologia do direito. Várias vezes vocês vão encontrar essa expressão na obra. Quando ele está querendo falar acerca da fisiologia do direito, ele quer falar justamente dessas características inerentes ao direito desse período. E talvez a principal delas, que ele vai colocar, é de um direito que se coloca dentro de uma estrutura ôntica, né, que é outro termo que o professor Grossi vai utilizar bastante, ou seja, o direito medieval para o professor Grossi tem uma dimensão ontológica. O que isso quer dizer? Que o direito está no mundo do ser, o direito se faz presente a partir dos fatos objetivos, e não a partir do mundo do dever ser, do mundo das vontades, de uma perspectiva subjetiva. Para quem é versado em história, também seria redundante falar, quando estamos aqui a falar de mentalidades, queremos dizer acerca da escola dos análises, ou a escola da nova história francesa, que surge na segunda década do século passado, daí completando seus quase 100 anos do seu primeiro manifesto, né, com seus personagens da primeira geração, Marc Bloch, Lucien Lefebvre, né, e depois com Fernando Braudel, etc., continuam suas várias gerações, chegando a Jacques Le Goff, por aí vai. Então, que justamente essa novo jeito de fazer história, e que hoje a gente pode dizer que é o jeito dominante de fazer história na Europa e na América Latina, é uma história que é muito menos preocupada com os eventos, com as datas, com os fatos, com as datas, com as questões políticas, os fatos históricos no sentido de eventos, a data, né, que em 22 de abril de 1500 o Brasil foi descoberto, coisas do tipo. Mas muito mais está preocupada com uma história das mentalidades, entender as relações sociais, as relações econômicas, e a preocupação do professor Grossi aqui é adicionar a questão jurídica. 10 anos antes, na metade dos anos 80, o professor Paulo Grossi organizou na cidade de Florença um grande debate entre historiadores do direito e historiadores sociais, tendo como principal representante da historiografia francesa, dessa geração dos anais, Jacques Le Goff. E justamente o objetivo era demonstrar que
Dentre essas várias dimensões de uma história total, a qual a geração da nova história buscava construir, o direito deveria ser inserido, ele tinha uma dimensão importante e os estudos da história do direito, tais quais a perspectiva que o professor Grossi apresentou aqui, teriam a contribuir para a construção desse cenário. Então, isso foi um pouco essa a ideia como a gente colocou aqui. Então, o que acontece? Como que o direito é enxergado? Isso a gente viu na semana passada na primeira live. O direito é visto a partir das suas formas, dos institutos jurídicos, como eles se compõem, e a partir dos valores esses arraigados. E é justamente a observação desses valores arraigados e a observância de regras e a formação de institutos a partir dessas regras é que formam o direito. Ou seja, o direito vem do costume. Então, como nós vamos fazer para acessar isso? Porque, afinal de contas, os costumes, as mentalidades do homem medieval ficaram lá na Idade Média. Então, nós precisamos de instrumentos os quais os homens se expressavam. E esses instrumentos pelos quais os homens se expressavam, nós encontramos o que hoje a gente chama de direito privado, ou direito civil, ou seja, nos atos da vida cotidiana que tinham repercussão jurídica, é nesse sentido específico. Ou seja, é ali que nós vamos conseguir perceber algumas características importantes desse direito, tais quais como, por exemplo, como o professor Grossi repete bastante vezes ao longo do texto, essa relativa indiferença do poder político. Ou seja, que você tinha um direito que estava de uma dimensão para além daquilo que eram os ditames da política. E por isso, talvez, o professor Grossi aponta que seria um limite da sua obra, já um primeiro limite a qual ele assinala, buscarmos, por exemplo, informações acerca dos modos de punir, do que hoje a gente chamaria de direito penal, da justiça criminal desse período. Justamente porque é mais difícil você encontrar essa mentalidade nesses tipos de atos, porque boa parte desses atos, inclusive, não ficaram para o futuro, ou seja, os modos de punir mudaram muito com relação a, por exemplo, determinados modos de nós entendermos as relações entre os privados. Então, esse é um primeiro limite. Um segundo limite é a questão do espaço. É uma obra que, por tratar de Idade Média, então, portanto, trata claramente de Europa. E o que isso quer dizer? Aliás, o que nós podemos falar sobre a Europa? Sobre a Europa, talvez para além dessas indicações do professor Grossi, tem um livrão, tem na biblioteca da UFSC, deve ter na biblioteca das outras federais, ainda que seja em italiano, talvez não seja de acesso fácil a todos, que é o livro do professor Adriano Cavana, História do Direito na Europa, para quem eventualmente não conhecer essa obra, publicada pela Gilfré. Ele tem um primeiro capítulo muito bonito acerca da discussão da Europa. A Europa, basicamente, é um acidente geográfico. É isso, a Europa é uma península do grande continente que é a Ásia. Geograficamente, é isso que significa a Europa. Mas, culturalmente, formou-se uma identidade específica disso. Num primeiro momento, trazida pelos romanos e depois pelo cristianismo, ou seja, a conjunção desses fatores que se dá durante a Idade Média é o que marca uma identidade cultural da Europa. Então, isso é importante justamente para nós entendermos como isso ocorre. Por outro lado, isso que aparenta ser o limite tem uma vantagem, porque foge das divisões políticas muito intrincadas, muito difíceis de nós percebermos ao longo da Idade Média. Eventualmente, quem já viu aqueles mapinhas que passam as divisões geográficas, político-geográficas da Europa ao longo da Idade Média, nota que ali há uma aceleração muito forte, ao contrário do que a gente nota na modernidade. Então, a ideia é justamente perceber que, a prescindir dessas mudanças políticas fortes que existem na Europa nesse período, nós temos o direito como uma constante, aquilo que depois vai ser chamado de direito comum, que a gente vai poder falar hoje aqui. Ou seja, a ideia é justamente tentar compreender o medievo justamente a partir dos valores que são do medievo e que a modernidade, de algum modo, refutou. Ou seja, isso é um fator bastante importante. Você tem, pela modernidade, especialmente pelo discurso iluminista, uma série de atributos do que deve ser a política, a sociedade e o direito que se confrontam fortemente com isso. E a ideia é justamente afastarmos-nos desses
prejuízos, ou ao menos pré-juízos, para que nós possamos olhar o medievo como ele é. Ou seja, não olhando o medievo como uma idade do meio, como a etimologia do nome, como um período de mera transição, mas entender como, o professor Gross utiliza essa expressão, um planeta jurídico completo, ou seja, um mundo jurídico em si, ou seja, que não é uma mera continuação do direito romano, por exemplo, ou seja, a Idade Média não continua, ainda que tenham vários elementos em comum, com as práticas do tempo de Roma, tá? E que fazer esse tipo de comparação seria como colocar no leito de Procrusto, aquela famosa lenda, do qual o sujeito, se é muito grande, tinha as pernas cerradas quando se deitava nessa cama. Então não é um pouco essa ideia, justamente de tentar olhar o medievo a partir de si. Ou seja, isso significa que também não existe uma modernização com relação ao direito romano. Existe uma apropriação muito específica do direito romano que ocorre nesse período. E é um pouquinho esse tipo de apropriação que a gente vai ver na segunda parte da live. Então é um pouco essa a nossa ideia nesse momento. Tá? Ou seja, entender o papel do direito romano aqui vai ser fundamental. Basicamente, o papel do direito romano, a gente vai falar depois também, é dar alguma cobertura de autoridade, aquilo que no direito moderno a gente chama de validade. Então, a norma hoje, a norma jurídica estatal, ela tem validade porque ela é emanada por uma autoridade competente, o parlamento, os órgãos do Estado e por aí vai. E a gente vai ver como que isso vai acontecer com o direito romano na Idade Média. Como que o direito romano vai servir com esse suporte de validade? A questão é que a realidade, o mundo dos medievais era muito diferente do mundo dos romanos. Então, ainda que houvesse uma validade dada por esses textos de autoridade, textos escritos por grandes juristas da antiguidade, a prática era bem diferente da teoria. E é um pouco nesse sentido que a gente vai ver como que isso funciona. Uma outra advertência importante também é libertar-se dos conceitos modernos, Estado, lei, soberania e interpretação. Para quem leu a obra, viu que boa parte desses termos geralmente aparecem em latim. E aparecem em latim para que não sejam confundidos com os significados modernos. Então nós vamos falar de lex, nós vamos falar de interpretatio, nós vamos falar de status, tá? Não vamos falar de soberania, porque é uma palavra moderna, que vai surgir justamente na França, nessa transição entre a Idade Média e o Antigo Regime, mas nós vamos falar de jurisdictio, que não é jurisdição como nós conhecemos hoje. Então, esses conjuntos de termos em latim aqui têm uma função específica, que não são meros caprichos ou erudição, uma falsa erudição, na verdade. Aqui eles são conceitos próprios e por isso são mantidos na língua original. Tá? Então, a ideia é justamente a gente perceber as descontinuidades entre o mundo antigo e o mundo medieval, assim como nós conseguimos perceber com mais facilidade as descontinuidades entre o mundo medieval e moderno. Então, é um pouco esse o desafio. E entender entre a alta e a baixa Idade Média uma continuidade espiritual, uma continuidade de sentido, de linhas gerais. E nesse sentido, efetivamente surgiu o título da obra, que é A Ordem Jurídica Medieval. Por que é ordem? Porque aqui a gente acompanha aquele conceito que o professor Grossi trouxe na obra da semana passada, do direito enquanto ordenamento observado. O direito como uma entidade organizadora da sociedade. Tá? Então, entender a ciência jurídica, inclusive, ou seja, aqueles que constroem o direito a partir do pensamento, do saber, como tendo a função de ordenar a sociedade. Esse é o grande desafio. Tá? E entender essa ordem na Idade Média vai significar, como nós vamos ver também, entender o direito a partir de várias esferas. O direito, ele é um direito que vem de Deus, por exemplo, mas ele é um direito também que está na natureza das coisas, e é um direito que também é feito pelos homens. E essas várias ordens distintas entre si, sobrepostas entre si, é que vão dar as características e os modos como nós podemos construir as regras e vivenciar essas regras. E a partir daí a gente começa a entender um pouco essa mentalidade medieval. É um pouco essa a ideia que fica por detrás da questão. Ou seja, o direito ele não é apenas interpretação. O direito ele está já enraizado nas coisas. E por isso é uma ordem, porque uma ordem você objetiva, você declara, você não a constitui. Essas relações jurídicas já estão arraigadas. O que é o papel do jurista,
para além da interpretação, que é uma questão importante que nós vamos ver aqui, é de declarar aquilo que já existe. Por isso, a força do costume como a principal fonte, né? Ou seja, nós temos vários intérpretes, mas a função dos intérpretes não é apenas criar, é declarar aquilo que eles veem, aquilo que eles observam como sendo praticado, como sendo observado, como sendo cumprido. Então, é nesse sentido que se constrói isso. E por isso, tomar cuidado com os preconceitos do positivismo jurídico, tá? Porque nós estamos acostumados a ver e dar atenção ao modo como o direito é produzido. Ou seja, o direito é fruto da lei, a lei tem um processo legislativo, é um ato da autoridade, e se preocupa menos com o momento da aplicação do direito, o momento do direito vivo. Isso é falado, inclusive, por constitucionalistas, por teóricos contemporâneos, né? Ou seja, inclusive, um dos problemas que nós teríamos do direito brasileiro seria a ausência de uma teoria da decisão jurídica e por aí vai. Então, ou seja, na Idade Média, e isso para nós é interessante, a atenção está no intérprete. Ou seja, o momento do direito vivo é importante. Ou seja, como que os juristas percebem a existência de um direito pré-existente e o declaram. Então, é nesse sentido que a gente precisa enxergar a questão. E para isso, o professor Grossi tem um segundo capítulo da obra com uma série de premissas metodológicas, algumas delas as quais nós também vimos na semana passada. Então é interessante que essas obras dialogam entre si, aqui traz a perspectiva de um modo um pouco mais aprofundado e talvez nos auxilie, né? Ou seja, a busca de instrumentos de leitura. Né? A primeira questão é justamente perceber essa distinção que a gente havia acabado de falar entre um direito moderno autoritário, no sentido que é constituído a partir da vontade de uma autoridade, seja ela democrática ou não, tá? Da sua função ordenante. Tá? Ou seja, essa ideia de um Estado de direito, que é um Estado que é fundado e criado a partir do direito. Nesse sentido que o professor Grossi fala de absolutismo jurídico. Sobre absolutismo jurídico, tem uma obra que eu não sei se vocês encontram ela em PDF online, mas eu acho que ainda tem para vender na Amazon, em algum lugar, que chama História da Propriedade e Outros Ensaios. É uma tradução de uma série de artigos do professor Grossi, e dentre esses artigos, para além da questão da propriedade, você tem também um artigo sobre o absolutismo jurídico, que vai falar um pouco disso, ou seja, o Estado de Direito que traz, por exemplo, benefícios, mudanças importantes para a política, traz para o lado do direito, ao contrário, uma série de autoritarismos, inclusive um absolutismo. Se você tinha um absolutismo político no antigo regime, você passa a ter um absolutismo jurídico na modernidade. Ou seja, em que a lei é a régua, a dimensão de todas as coisas. E a lei é apenas aquela lei emanada do Estado e não os outros modos os quais a sociedade estava acostumada a se organizar. Ou seja, não a partir dos valores profundos. Tá? Ou seja, por quê? O direito, como a gente já viu também antes, é um produto histórico. O direito é esse acúmulo. Inclusive, o papel do jurista, mesmo do jurista contemporâneo, é fazer essa mediação entre passado e presente, entre valores e a historicidade do direito. É isso que os juízes fazem todos os dias quando emanam decisões. É essas modificações no tempo que os advogados buscam quando tentam culpar ou inocentar alguém de determinada ação, de determinada responsabilidade. Então, é interessante, né, a gente dar uma pensada nessas questões. Né? Vamos lá. Para fazer isso, o professor Grossi vai se valer de algumas ideias base que são importantes. Né? A ideia, por exemplo, de experiência jurídica. Experiência jurídica é um conceito pouco presente para nós, no direito brasileiro, mas que na Europa teve algumas reverberações interessantes. Nós podemos entender o direito enquanto experiência. Entender o direito enquanto experiência é, digamos, colocar em primeiro lugar o caráter humano do direito, o direito vivido. E isso é bastante trabalhado na filosofia do direito europeia da primeira metade do século XX. Né? Nós podemos falar enquanto direito positivo de outras coisas, common law, civil law, inclusive a época que o professor Gross cita o direito dos países socialistas, nós poderíamos falar hoje do direito oriental, do direito decolonial dos países de África, por exemplo, ou da própria América Latina e da própria Ásia. Tá? Mas a experiência jurídica é perceber que dentro dessa vida do direito estão os elementos que lhe dão força
e os elementos que dão seu próprio fim. Por exemplo, o professor Gross vai dizer que a estatalidade, né, o fato do Estado começar a se fazer presente no direito, tende a ser, né, ele usa a expressão do tumor, uma das características às quais vai levar ao fim da experiência medieval, ou seja, o crescimento do Estado ao fim da Idade Média é justamente uma das razões do fim daquela civilização jurídica. Tá? E quando a gente fala de experiência, a gente está pensando justamente, tá, menos nas datas, nos eventos, e mais na vida do direito. Essa ideia do direito enquanto ordenamento observado, enquanto conquistas duráveis, ou seja, como você cria coisas como a propriedade, por exemplo. Tá? Então é um pouco essa ideia que a gente quer trazer aqui. E para isso, né, é interessante perceber a unidade dessa experiência medieval. Ou seja, entender que essa experiência jurídica medieval, ela tem mais elementos que se colocam em conjunto, ou seja, entender o medievo como um todo, e menos do que os elementos que fazem uma ruptura entre alta e baixa Idade Média. Primeiro, né, manter a ideia de Idade Média em conjunto facilita uma análise europeia, que é essa que o professor Grossi busca, ou seja, porque se nós olharmos como isso ocorre na França, como isso ocorre na Alemanha, por exemplo, nos territórios que hoje correspondem a esses estados, talvez nós tenhamos realidades um pouco diferentes. E o professor Grossi advoga, por outro lado, que essas perspectivas, né, colocadas aqui são um pouco mais gerais e, por isso, facilitam um pouco a compreensão. De outro modo, né, se nós tratamos separadamente, nós corremos o risco de ter opiniões como que a Alta Idade Média era uma idade preparatória para a idade para a Baixa Idade Média, ou seja, uma perspectiva evolucionista, escatológica, e não é esse caso. E mesmo que alguns autores se valham da expressão renascimento jurídico para falar da retomada dos estudos romanísticos feitos pelos comentadores, gozadores medievais, isso seria também um modo de dizer que aquilo que vinha antes era menos, era pior, era obscuro, ou seja, e reforçaria aquele velho estigma da Idade das Trevas, ou seja, não seria mais toda a Idade Média, mas a Alta Idade Média seria a Idade das Trevas. Tá? Inclusive, para alguns brincam, então a Alta Idade Média talvez nem tivesse existido porque nós não temos registros, né, históricos desse direito. Na verdade, temos, e a questão não é essa, né? Mas é justamente a gente tentar entender que nós temos uma experiência unitária que se manifesta de modos diferentes. Aquilo que o professor Grossi vai chamar da oficina da praxis, enquanto essa alta Idade Média, e o laboratório sapiencial, aquilo que a gente está acostumado a chamar de baixa Idade Média. Ou seja, nós temos mudanças no mundo do direito que fazem sentido, inclusive, para entendermos essa unidade. É um pouco essa questão. Tá? Uma outra característica importante é nós entendermos que a experiência jurídica medieval é uma experiência jurídica de ordenamentos múltiplos, né? Uma koiné, né? No sentido ecumênico mesmo do termo, ou seja, de unidade na diversidade. Se o direito está fora da política, o direito está na sociedade. A sociedade medieval, como era conhecida, né? A gente pega o próprio Sociedade Feudal do Mark Bloch, a gente consegue perceber, é um mundo de sociedades. Né? Talvez, inclusive, utilizando uma expressão que nós vamos ver no último encontro também do professor Gross, uma sociedade de sociedades. A sociedade medieval composta por várias outras sociedades. E que justamente o direito moderno, desde o justnaturalismo racional de Grotius e por aí diante, até o direito das codificações, foi buscando separar essa relação entre direito e sociedade. Então a questão é justamente ver o direito fora do Estado e fora da vontade do Estado. Ou seja, entender que é possível enxergar um ordenamento que independe de vontade. Ele simplesmente está ali. Um ordenamento involuntário, inclusive para utilizar a expressão do Santi Romano. E por isso que o professor Grossi vai se remeter a um grande historiador do direito, que é Francesco Calasso, um predecessor da geração do professor Grossi, que justamente começa a se libertar do positivismo, ainda que colocasse o Estado em uma posição central, ou seja, nós temos vários ordenamentos, e a gente vai falar dessas várias sociedades, do direito do clero, do direito dos artesãos, do direito feudal, da sociedade agrária, e por aí vai, do direito dos mercadores, quando renasce o comércio, e acaba que você tem
no final das contas, teria, na visão do Calassi, um Estado que estaria a governar todas essas ordens. O professor Grossi vai mostrar que justamente a não presença do Estado, né, no período da maior parte do tempo da Idade Média fez com que o direito acontecesse do mesmo modo, esses direitos pudessem florescer. É claro que o Estado vai ter algumas interferências, vai criar o seu próprio direito, esse direito vai tentar interferir nos outros direitos, mas essas relações, a prescindir do Estado ou não, elas aconteceriam do mesmo esquema, como nós podemos dizer, teórico, que talvez o explicasse, ou seja, a coexistência desses vários momentos. Tá? E por isso, né, que nós podemos falar, inclusive, de, num sentido bastante amplo do termo, de uma Constituição medieval. Nada a ver com a Constituição dos modernos, mas uma Constituição no sentido constituinte, constitutivo, ou seja, que esse direito tem uma série de características próprias, uma série de valores próprios, e esses valores próprios são ordenantes. E importante, eu estou falando nesse sentido aqui, não nada a ver tem de Constituição como texto. Nesse sentido, inclusive, tem um texto do professor Ayrton Zilander que explica sobre as leis fundamentais, né, que nós temos no Antigo Regime na Idade Média, justamente mostrando o quanto essa ideia de um texto político pouco tem a ver com Constituição. Se o texto político pouco tem a ver com Constituição, quanto mais a própria vida dessa sociedade. Então, é um pouco essa ideia de fundo. Né? E aqui, nós vamos poder, antes de tratar das características da Idade Média, dessa grande continuidade desses dois períodos de Alta e Baixa Idade Média que o professor Grossi propõe, das críticas. Tá? Então, nós temos duas críticas principais que eu achei, vocês encontram elas inclusive na internet. Uma do professor Mário Ascheri, né, que está numa revista, salvo engano, de processo civil, e depois ela acaba se multiplicando para outros lugares. E a gente também a crítica do professor Emmanuel Comte, que está inclusive na revista Análise, ou seja, a revista da Escola Francesa de História. A gente poderia juntar a esse time de críticos também o recém-falecido professor Rafael Aiello, de Nápoles, né, que também traria aí algumas críticas importantes. Alguns resumos dessas críticas. Por que a obra do professor Grossi foi recebida com tanta polêmica lá em 1996? O professor Comte vai dizer, por exemplo, a Idade Média não pode ser vista nessa harmonia que o professor Grossi coloca, no sentido de continuidade, de possibilidade de enxergá-la a partir de linhas gerais. Não. A Idade Média é necessário enxergá-la a partir de suas contradições. É um período extremamente contraditório, um período de lutas políticas ferrenhas, e por isso você não poderia enxergar essas linhas gerais. Ou seja, essa tentativa que o professor Grossi teria de tentar trazer um discurso unitário, nas palavras do professor Comte, seria uma tentativa vã. Tá? Inclusive, ele vai utilizar, do modo como o professor Grossi trata algumas passagens, ele cita o exemplo de São Tomás de Aquino, em que o professor Grossi observa a questão objetiva, né, da visão de direito a partir de Tomás de Aquino, né, ou seja, o direito é fruto da razão, questão clássica colocada na Suma Teológica. E que o professor Comte vai dizer, o professor Grossi ignora o fato subjetivo de que esse direito fruto da razão pode ser colocado por um príncipe. Né? Ora, a questão que o professor Grossi justamente coloca é que o príncipe precisa respeitar a razão. Ora, se a razão está acima do príncipe, logo o que ordena o direito é a razão e não a vontade do príncipe em colocar essa razão no mundo. Tá? Já o professor Ascheri vai reclamar da ausência de fontes, né, você teria nesses textos, ou seja, o texto do professor Grossi tem muita falação do próprio professor Grossi e poucas fontes medievais. É um texto que é contra o laicismo do direito, ou seja, é um texto que puxa a brasa para a religiosidade, especialmente para o catolicismo, e é um direito sem política. E um direito sem política para o professor Ascheri seria o direito sem dialética e, portanto, não se enxergaria algo que era muito importante na Idade Média, que é a relação entre lei e costume. Sobre essas críticas, inclusive conversando com alguns colegas, até hoje fiz uma conversa com o meu ex-orientador de doutorado para ver se eu não estava tão fora com relação às interpretações, a gente pode lançar algumas seguintes defesas, né, para entender a importância do texto do professor Grossi. Primeira delas, essas críticas do professor Comte e do professor Ascheri são leituras conformistas da Idade Média. O que eu quero dizer com conformistas? São leituras que não conseguem perceber a força que a Idade Média teria. Ou seja, a Idade Média era uma época em que as pessoas simplesmente, o direito, né, feito por essas pessoas, simplesmente se conformava com
essas situações estava refém dessas lutas políticas, ou seja, não conseguia produzir algo novo, criativo, a prescindir dessas lutas políticas. Então esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, né, é que uma história do direito, né, ao menos do modo como o professor Conte e o professor Asquete colocam, seria uma história do direito meramente descritiva, ou seja, não caberia a nós, historiadores do direito, fazermos críticas, né? Ou seja, não termos uma visão mais específica acerca desses movimentos, ou seja, de analisá-los. Ou seja, nós teríamos que simplesmente apresentar os documentos. É claro que a questão dos documentos é importante, o professor Grossi faz essa advertência mais de uma vez, né? O que me parece que fica claro aqui é uma grande dificuldade por parte desses autores em enxergar, por exemplo, a capacidade performativa, a capacidade de modificar o mundo, para utilizar um termo mais claro, que a ciência jurídica tem, ou que o saber jurídico, para quem quiser uma ideia mais estrita de ciência, possa pensar. Ou seja, tá? Não se percebe a força que o pensamento jurídico tem como uma possibilidade de modificação do mundo. Tá? E como essa circulação dessas ideias é capaz de modificar as coisas. Tá? E no final das contas, para quem quiser ler essas resenhas na internet, elas eventualmente padeceriam daquilo que elas criticam. Ora, se o professor Grossi, tá, faria muitas críticas à modernidade, aqui há muitas críticas ao medievo e muita apologia à modernidade. Então, no final das contas, não me parece que faça muito sentido. Talvez valha a pena, não lembro agora se tem na edição brasileira, mas tem na edição original, são 2 páginas apenas, tem uma resenha, digamos, um pouco daí mais benéfica ao professor Grossi, que vai justamente dizer o seguinte: olha, o livro é editado até hoje, ao contrário, eventualmente, do livro desses outros autores, faz com que, gostando ou não gostando, é um livro ao qual deve ser apreciado. Que a originalidade, ela se mantém, e que justamente a força do livro, sem nenhuma modificação, um livro que não teve revisões e por aí vai, ele ainda hoje é publicado do mesmo modo, a força do livro está justamente nessas ideias chaves, ou seja, nesse modo de ler o direito. E, como eu estou vendo que o tempo está passando, já estamos aí em 35 minutos de transmissão, eu vou passar diretamente para essas características, espero não me detê-las demais, elas compõem todo o corpo do ordem jurídica medieval, e, para quem depois, a ideia é justamente fomentar com que vocês leiam, que parte da obra que é para ler tudo. Eu recomendo ler tudo, não gostei, então não lê nada. A questão é o seguinte, a proposta desse curso livre, justamente porque ele é livre, vocês então fazem o que vocês quiserem com relação à participação, é justamente, gostei dessas ideias que estão sendo colocadas aqui pelo professor Diego, então vou ler a obra, justamente porque em 1 hora seria impossível nós destrincharmos a complexidade disso. No curso regular de História do Direito que eu ofereço na Universidade Federal de Santa Catarina, já é difícil destrinchar isso, são algumas semanas. E mesmo assim é sempre de modo muito esquemático, porque a gente consegue aprofundar uma ou outra questão, mas várias outras acabam ficando para trás. Então, a grande proposta do professor Grossi é entender a unidade do medievo, mais uma diversidade de abordagens, ou seja, entender o direito mais conhecido do período alto medieval como oficina da praxis e o direito da Baixa Idade Média como laboratório sapiencial, mas que não são dimensões que se destoam entre si, mas ao contrário são dimensões que justamente se reforçam, ou seja, as mudanças que ocorrem da alta para a baixa Idade Média reforçam as características do direito medieval, ainda que sobre vestes diversas. Um conjunto de características que já são colocadas lá nas primeiras páginas e que depois elas são destrinchadas uma a uma. O poder político é incompleto. Não é que não exista poder político. É errado falar que não há poder político. Talvez seja exagero falar que existe Estado. Ou, se nós quisermos dizer que há Estado, ele não é como o Estado moderno, com características, por exemplo, como soberania, ou mesmo com território definido. Basta pensar no que é o Sacro Império Romano Germânico. Qual é o território efetivo do Sacro Império Romano Germânico? O que está efetivamente sobre o domínio do imperador? Quem é esse imperador? É muito mais uma ideia do que propriamente uma realidade. Ele é muito mais um guardião da fé do que propriamente o guardião de um povo específico. Então esse é o ponto que se coloca, ou seja, e como eu posso fazer comparações
como nós fazemos hoje entre estados, entre um reino como o Reino dos Francos e um principado como o de San Marino, que resiste a República de San Marino, o Principado de Mônaco, como existe até hoje. Ou seja, como nós fazemos a comparação de entes tão distintos entre si, ducados, condados, reinos, impérios, e todos eles são entidades políticas. Então é justamente isso, o poder político é incompleto, ele é fragmentário, e ele não dá conta desse mundo especialmente feudal, que é justamente um mundo senhoril. E as regras do senhorio são muito mais as regras do mundo privado do que as regras do mundo público. Isso é importante se colocar. Isso faz com que o direito alcance uma alta esfera de autonomia, que as várias possibilidades de se fazer direito passam por fora dessa questão política, ou seja, você não precisa da questão, aliás, você não tem a questão política muitas das vezes para dar conta disso. E o mundo das relações continua, a vida cotidiana continua e os atos da vida cotidiana que têm relevo jurídico continuam precisando ser regulados de algum modo. E é justamente nessa autonomia que o direito tem, justamente por essa fraqueza do poder político que se esvai desde a decadência do Império Romano, que nós podemos aqui pensar as características desse direito. Aqui o que nós vamos colocar como esse pluralismo jurídico, ou seja, justamente porque o direito é fruto do social, você não tem um Estado centralizado capaz de controlar os indivíduos, então aqui você tem essas várias ordens. Então você tem ordens que a gente vai poder falar um pouquinho mais no final, como a da igreja, que conseguem uma força um pouco maior, mas você vai ter outras ordens que vão ter forças importantes. Então, o mundo feudal e as relações suzerania e vassalagem, que organizam as próprias ideias de nobreza no futuro, as relações das atividades que vão ocorrer no dito renascimento da Baixa Idade Média, como o comércio. Então, a gente tem aqui uma série de questões que vão se colocando. Essas várias ordens coexistem. Esse é o ponto, inclusive. Não existe uma ordem superior da igreja sobre os reinos ou vice-versa. Você tem essas ordens em rede, horizontais, e que vão ter organizações muito específicas de acordo com o modo que os juristas vão lendo isso. O importante é perceber que o direito tem uma dimensão factual, ou seja, você não tem mais à disposição, ao menos de acesso rápido, direto e efetivo, das categorias dos romanos, ou seja, da própria ideia de jurisprudência, de direito que os romanos tinham. O que você tem de acesso é o costume. Ainda que muitas das vezes o costume reproduza ou seja muito próximo do antigo direito romano, especialmente nas regiões da Península Itálica. É aquilo que o professor Cavana, já que a gente pegou a obra aqui, vai chamar de um direito romano vulgar, ou direito românico, que é justamente como que os sujeitos da Alta Idade Média recordavam das antigas regras do direito romano. Porque com o desmantelamento do Império, você não tinha mais os juristas romanos à disposição para prestar jurisdição ou eventualmente dar conta dessas regras de memória. Mas você tem justamente modos de como as coisas eram resolvidas que ficam ali presentes. E se é um direito baseado nos fatos, um direito baseado no costume, é um direito histórico, ou seja, o direito vale mais quanto mais ele dura do tempo. Essa é a regra básica do costume. O costume ele é mais forte, ele é mais efetivo, quanto mais tempo ele tem, quanto mais tempo ele é observado. Então, essa é uma característica importante. O momento em que a natureza, que o primitivismo toma conta um pouco das coisas. Essa é uma característica importante do mundo medieval. Um mundo onde as coisas, especialmente a terra, tem um papel principal, ou seja, a vontade dos homens não faz sentido. É muito importante, por exemplo, pensar que não existe uma diferença entre o direito, entre a ideia de indivíduo. A ideia de indivíduo não existe. Então, ou seja, o que é indivíduo para a Idade Média não faz sentido, porque o sujeito ele é parte de uma sociedade, então ele é um servo da gleba. Um servo da gleba só tem sentido se você pensa no mundo feudal. Mesmo o cavaleiro ou o nobre ser um feudal, ele só tem sentido naquela organização específica. Um comerciante só tem sentido na sua rede de comerciantes, ou seja, as vontades individuais não fazem muito sentido, não trazem
aquilo que é de principal para a compreensão do direito, mas justamente o como essas organizações sociais criam regras para ambas. Tá? Por isso que, inclusive, o professor Grossi lembra 3 fatos normativos importantes: terra, sangue e tempo. Nesse sentido, reicentrismo de res, então por isso a terra é o centro das relações. Tá? O mundo, o que se produz, inclusive, de direito tem a ver com isso. Tá? O sangue é importante, ou seja, se você nasce nobre, você morre nobre. Se você nasce servo, você morre servo. Pouquíssimas são as possibilidades de mobilidade social. Nós vamos ter 2 importantes na Idade Média. Uma delas, o ingresso do clero, e a outra delas é o ingresso no mundo dos juristas, ou seja, entrar numa faculdade de direito quando elas nascem nessa transição entre alta e baixa Idade Média. Ou seja, o indivíduo é imperfeito, a comunidade é perfeita. Ou seja, cada um dos grupos das sociedades, desses microsistemas sociais, é que efetivamente dizem aquilo que o direito realmente deve ser. Ou seja, o direito aqui se apresenta como ordem, como algo dado, e que o papel do jurista é compreender aquilo que já está na ordem, perceber aquilo que o direito é e tomá-lo para resolver uma situação concreta. Ou seja, isso responde bastante alguma dessas ideias que a gente tem da alta para baixa Idade Média. E a gente percebe a partir de algumas continuidades fundamentais, e depois a gente vai olhar algumas rupturas importantes. Tá? Primeiro, qual é o papel do príncipe? Então o poder político existe, mas é incompleto. Qual é o papel do príncipe? O papel do príncipe é um papel de juiz, mas o papel de juiz num sentido muito amplo, porque não necessariamente ele está ali a resolver controvérsias concretas, mas ele busca ser um polo pelo qual as pessoas podem obter algum tipo de justiça. Tá? E principalmente, qual é o papel do príncipe? O papel do príncipe é permitir que essas várias ordens coexistam, aonde ele consegue ter algum tipo de poder, e permitir que essas ordens livremente se apliquem. Ou seja, o papel dele é proteger a ordem jurídica plural e não tentar ele construir a sua própria ordem jurídica. Essa tensão é justamente a tensão do período posterior, daquilo que a gente costuma chamar de antigo regime. O antigo regime para o direito é justamente o movimento da tensão entre esses velhos estamentos, essas velhas ordens, muito arraigadas e consolidadas aí com centenas de anos de tradição da Idade Média, contra um príncipe que busca querer ser um legislador unitário e ainda não consegue, só vai se conseguir na modernidade. Aqui não, aqui o príncipe tem esse papel de ser um juiz. E por que a metáfora do príncipe é com o juiz? Porque o príncipe tenta se espelhar na ordem divina. E quem é Deus? Deus é aquele que no juízo final dará conta de todos os nossos atos. Então ele tenta ser essa cópia imperfeita de Deus na Terra. Então é esse o papel. Mas perceba, esse papel, assim como o próprio papel de Deus nessa vida humana, é muito limitada. Se Deus só consegue julgar as pessoas depois de mortas, também o príncipe não tem essa possibilidade de conseguir a todo tempo julgar e comandar as pessoas. Uma segunda ideia muito importante que explica esse pluralismo jurídico é a ideia de jurisdictio, que não se confunde com o contemporâneo, a tradução de jurisdição. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ou seja, jurisdictio é a capacidade de dizer o direito. Mas quem diz o direito? Essas sociedades, ou seja, esses grupos sociais. Então, o clero produz o seu direito, chamado direito canônico, os comerciantes produzem do seu direito, a chamada lex mercatoria, o direito feudal produz sim as suas regras, algumas delas inclusive colocadas por escrito. Esses órgãos políticos diversos produzem seus próprios direitos, essas cidades autônomas medievais, essas famosas comunas dos territórios que hoje seriam a Alemanha, a Itália, a Suíça, a Áustria. Então elas vão produzir os seus estatutos das cidades, nós vamos ter os reinos, como os francos, com a lei sálica e por aí vai com as suas leis fundamentais. Ou seja, você tem várias manifestações do direito. E cada um desses grupos possui esse poder. E o papel do príncipe é apenas possibilitar com que essa jurisdicção seja exercida por cada um dos poderes sociais, porque inclusive legitima com que ele, príncipe, tenha algum tipo de papel relevante nisso. Então isso é importante. Uma outra ideia que se mantém, a ideia de lex. Quando eu falo de lex, também não quer significar lei. O que eu quero falar com lex? Lex pode ter duas acepções. Primeiro, uma acepção filosófica, política. Quando eu falo de lex, eu não estou falando de forma, que é como a gente entende hoje por lei,
Né? Minha professora de teoria do direito usava um conceito muito simples para falar sobre o que era a lei. A lei era a forma que se reveste a norma. Ou seja, quando eu falo de lex, eu estou falando de norma, não estou falando de lei. Então aqui a gente já tem uma distinção bastante clara. Mas o que é essa norma? Qual é o conteúdo dessa norma? Como que a ciência jurídica resolve isso? A partir de dois elementos. O primeiro, o da razão, a ratio, ou seja, o direito é fruto da razão, como depois vai muito bem trazer São Tomás de Aquino. Tá? Essa razão que é iluminada por Deus para os medievais. Tá? E é uma razão que se concretiza a partir da equitas, tá? Da equidade. E o que é a equidade? A equidade é julgar cada caso de acordo com as suas características. O que isso significa? Isso significa dizer que problemas semelhantes podem ter respostas diversas. Justamente porque, para você ter justiça para o caso concreto, por vezes você pode atuar de modo desigual. Quando a gente for falar de direito canônico, mais para frente a gente vai poder falar um pouquinho dessas coisas. Tá? Então, o costume, como a gente falou, já se coloca de modo fundamental, ou seja, os estatutos citadinos que vão surgindo não são manifestações estatais, são muito mais consolidação dos costumes daquelas cidades que vão sendo colocadas por escrito. Ou seja, são colocados por escrito porque já existem há muito tempo. Né? Ou seja, o papel do príncipe é um papel de delegação pelo povo. Né? Inclusive, você vai ter tratados medievais que explicam essas coisas. Você vai ter, por exemplo, o Tratado de Bartolo, um importante juízo medieval, sobre a tirania, e que diz que quando você tem um tirano, a população pode, inclusive, assassiná-lo, o tiranicídio. E o tiranicídio, ele é jurídico, ou seja, ele é uma represália justa, tá, em retribuição ao mal que você tem de um usurpador de uma coroa. Por quê? Porque essa coroa é uma delegação, né, pelo povo, né, e por Deus. Então, o sujeito não pode atacar, né, essas questões. Quais são as rupturas que a gente vai ter? Quais são as mudanças que a gente tem da Alta para a Baixa Idade Média? O professor Gross assinala. Ainda que você não tenha a mudança dessas concepções gerais que eu acabei de falar aqui, mas você tem algumas coisas que têm uma mudança importante, que é, por exemplo, essa forma qual o direito vai se apresentar. Ou seja, o direito vai cada vez menos se apresentar como um costume, como uma praxe que vai se repetindo, mas ele vai se apresentar a partir do estudo, da formação das universidades, a partir de Bolonha, Paris, etc., e do estudo do direito romano nesses locais, e esses juristas vão se espalhando por toda a Europa, todos falam latim, todos usam corpus iuris, então não importa onde eles estejam, essas construções são comuns. E isso facilita essa disseminação desse direito, que por isso vai ser chamado de direito comum, ou ius comune. Tá? Então é esse o ponto aqui. Tá? E que, com essa união de uma Europa cristã sob o signo do catolicismo, que vence a querela das investiduras, né, aquele episódio famoso sobre quem indicava os bispos locais, o rei ou o papa, e o papa vence, né, essa disputa, a partir dali também o direito canônico se desenvolve. Né? Ou seja, então você tem aqui o direito como uma expressão da ordem, da verdade, da ciência. Então o papel passa a ser não mais do mundo da praxe, né, ler ali no cotidiano essas operações e dali criar direito, mas passa a ser também, porque não se exclui o que acontecia na Alta Idade Média, isso continua a acontecer. O próprio professor Antônio Manuel Espanha, quando vai falar do direito dos rústicos em Portugal, avançando já ali para o século XVI, XVII, ainda vai falar desses costumes que são, né, mais fortes do que a tradição dos juristas letrados, mais fortes do que o poder da coroa. Então você tem essa continuidade, mas você tem também um direito que busca ser ciência. E essa ciência vai se construir na leitura, na releitura dos textos romanos. Por que os textos romanos? Os textos romanos são o referencial importante, tá, de uma civilização jurídica. São um referencial importante de um direito que é venerável pelo seu estilo, pela sua forma, pelo modo como foi bem colocado. E, inclusive, pela cristianização do mundo romano, é uma fonte também sagrada. Tá? Porque se nós pegamos, inclusive, as codificações tardias do Império Romano, elas já vão assimilar vários dos fundamentos católicos. Elas estão reunidas nesse Corpus Iuris feito pelo Justiniano lá no Império Bizantino, que é também uma questão bastante irônica disso tudo. Então, o direito romano ele dá uma veste para esse direito medieval.
que na prática, como o professor Grossi explica, é o momento a qual, a partir da interpretatio, para não utilizarmos também o conceito de interpretação dos juristas modernos, se modifica esse direito contemporâneo medieval a partir da base daquilo que os romanos traziam e dos costumes. Ou seja, você tem uma operação, digamos aqui, dialética. Parte-se do texto romano, o texto romano é um pretexto para o qual você vai extrair regras para o mundo cotidiano, passando pela mediação dos costumes e das práticas que aquele mundo medieval tinha. Então é um pouco essa a mágica da coisa, né? E justamente a partir daí que, por exemplo, a gente consegue perceber na igreja uma dimensão bastante interessante. O direito canônico tem essas características, né? Então, o direito canônico, ele cresce por quê? Porque ele está numa sociedade sem Estado, e a igreja está onde o Estado não está mais. A igreja romana assume, né, as antigas divisões geográficas do império. E ela tem, né, uma pujança econômica importante, ela tem uma mensagem de salvação para o mundo em que o tempo não passa, né? Ou seja, que geração vai, geração vem e tudo se permanece como está, o imobilismo social já é um dado de fato, então essa mensagem salvadora é importante. E o direito da igreja vai se construindo de um lado, né, a partir dos problemas da igreja internos, o problema das heresias, o problema das investiduras na sua relação com os imperadores, e na construção das suas fontes. A fonte principal, a revelação, ou aquilo que está na Bíblia, mas também a tradição, aquilo que os doutores da igreja, né, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, para falar os dois mais conhecidos, vão agregando de conhecimento à interpretação da Escritura. E também você vai ter teólogos que vão trazer elementos importantes. Talvez o mais importante para nós seja Graciano. Graciano é quem vai fazer aquela famosa distinção entre direito divino, direito natural e direito humano dos medievais, e justamente isso surge numa obra teológica, né, que era a concordância dos cânones discordantes. Ou seja, a ideia aqui era justamente dar conta desse mundo que estava ali presente, né? Junto disso, as decretais papais, que eram documentos feitos para resolver casos concretos, mas que criavam normas em abstrato se necessário, que julgavam ações quando fosse também necessário. Então, ali se fundava todo um sistema que se consolida com a reforma gregoriana, quando, a partir, né, disso, os próprios juristas vão absorver essas ideias. O glosador acurso vai colocar que cada um cuida das suas coisas, ou seja, o mundo temporal cuida das coisas temporais, o mundo, né, da igreja cuida das coisas espirituais. E também Bartolo, quando vai colocar que o pecado é o grande critério. Pessoal, como é que a live do Instagram está acabando, eu convido todo mundo para a gente continuar a parte das questões, debates lá no Facebook. Então, né, www.facebook.com/prof. Diego Nunes UFSC. Lá a gente vai estar respondendo as perguntas, né? Vou ainda falar aqui umas últimas duas questões sobre direito canônico que faltam, a questão da equidade e algumas das heranças, né, que nós temos ali. E a gente se fala, né? Foi um prazer estar com vocês aí até agora, tá? Então as questões principais do livro a gente acabou aqui tratando e depois a gente vai começar a responder as perguntas, tá? Então, terminando aqui, para o pessoal que está no Instagram eventualmente não consiga chegar no Facebook, consiga. Sobre equidade. A equidade é justamente tentar dar essa dimensão concreta às coisas, né? É justamente tentar, de algum modo, responder às situações com a singularidade que elas merecem. E daí o pessoal vai lá para o Facebook e eu vou contar uma anedota muito interessante que quem já leu o livro do professor Grossi conhece. Tá bom? Então, era isso, assim. Em linhas gerais, é isso que o livro queria trazer, essas grandes ideias de continuidade, como essas continuidades se dão, num curso de História do Direito, onde normalmente onde a gente vê essas particularidades de como funcionam cada um desses direitos, cada uma dessas ordens, porque o livro do professor Grossi quer justamente construir essa mentalidade, ou seja, esse mundo medieval que tem uma característica própria.